Olá, pessoal. Eu sou a professora Adriane, professora de ciências do turno da manhã, e nós estamos aqui para a nossa aula, tá? Desta semana, a nossa aula de revisão. Então, nós vamos revisar aqui para vocês sobre as doenças, sobre os indicadores demográficos, os indicadores de morbidade e saúde, os indicadores ambientais e as tecnologias, tá? Tudo que a gente estudou nesse bimestre para a gente fazer a nossa, né, segunda prova do bimestre e aí já entrar aqueles que têm notas aprovativas para entrar de férias, né? Então, vai ser a nossa última aula online, acredito, do bimestre, né? Do semestre, tá bom? Então, vamos lá. Nós estudamos no início do bimestre. Na verdade, nós estamos estudando, né, estudamos sobre campanhas de vacinação, sobre vacina, soro, e aí nós entramos na parte de um saneamento, né? Então, a gente sabe que diversas doenças, elas estão diretamente ligadas com as questões ambientais. Então, esse saneamento ambiental, ter conhecimento sobre esse saneamento ambiental, saber o que é, qual a sua função, né, em que ele está ali inserido na minha vida, é de extrema importância para quê? Para que eu evite doenças, né? Evite a proliferação de doenças. Nós estamos vivendo aí uma pandemia, estamos vivendo doenças que antes estavam erradicadas e voltaram, doenças novas, como a doença do macaco. Então, quando a gente vai atrás de saber, né, a fonte, a origem de diversas doenças, a maioria delas, em sua grande maioria, estão associadas com o meio ambiente, tá? Então, falando disso, a gente vai falar aqui agora para vocês algumas doenças, né? Primeiro, nós temos as formas de transmissão dessas doenças. O que é isso? É como se pega, tá? Então, como que a gente pega determinadas doenças? E aí o livro de vocês trouxe essa divisão de grupos, né? Nós temos aqui, por exemplo, Que você diria para as pessoas que estão num relacionamento para que essa paixão exista e perdure durante tanto tempo? Que o amor só dá trabalho se você tentar escondê-lo. Claro, você fica brava, seu marido, Arthur, você fica brava com sua mulher. E algo acontece que te traz uma frustração. Se você tentar esconder essa frustração, então, gente, o que acontece? São doenças transmitidas, nós temos grupos de doenças transmitidas pela ingestão de água, temos doenças transmitidas pelo contato direto do corpo humano com a água contaminada, doenças transmitidas por inseto que tem parte do seu ciclo de vida na água, doenças transmitidas por inseto vetor que não tem parte de seu ciclo de vida relacionado, né, com a água, doença transmitida pela ingestão de alimentos contaminados pelo agente causador, doença transmitida pela ingestão de carne de boi ou porco mal contaminado, né, ou mal cozida, e doença transmitida pelo contato direto com o solo contaminado. E aí a gente vai ter a hepatite A, diarreias, cólera, amebíase, né, relacionadas com a ingestão de água. A gente vai ter leptospirose e extossomose relacionado, né, com o contato direto no caso de leptospirose, é da bactéria e da extossomose do verme.
Nós temos a dengue, febre amarela e malária, que estão associadas com a transmissão por inseto, e aqui vale ressaltar para vocês que quando a gente tem doenças, esse grupo de doenças transmitidas por inseto, a transmissão se dá pela fêmea desse inseto. Por quê? Porque é a fêmea quem precisa do sangue para a maturação dos seus ovos, para fazer a sua ovopostura. Então, é a fêmea quem vai lá se alimentar do sangue e, consequentemente, transmite essa doença. Nós temos a doença de Chagas, que ela é transmitida pelo inseto vetor, né? Que é a doença do coração. Nós temos a ascaridíase, que é a famosa lombriga, né? Nós temos a lombriga lá, verme no nosso intestino. A teníase, né? Que é a ingestão de carne de porco ou de boi mal cozida. A gente vai ingerir ali, né? As proglótides, a tênia dessa doença. E a ancilostomíase, né? Que é pelo contato direto com esse verme a partir de um solo contaminado. Certo? Então, a gente tem diversas doenças, né? Aqui ele trouxe as principais para vocês, né? E relacionado com o tipo de transmissão, tá bom? E aí, depois, nós estudamos os indicadores demográficos. Os indicadores demográficos, né, eles vão dar uma noção de como que está aquela população, né? Como que está a população de determinada região. Analisa-se, então, ali os indicadores demográficos daquela população ou daquele país. Então, dentre, né, os indicadores demográficos, nós temos o crescimento populacional, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade infantil, a esperança de vida ao nascer e o grau de urbanização. Quando a gente fala de crescimento populacional, a gente está falando de um indicador demográfico sobre o incremento médio anual da população residente em um determinado espaço geográfico. Esse tipo de informação é muito importante para o planejamento de ocupação de áreas e para a obtenção de estimativas de consumo e utilização de recursos naturais. Então, o que é o crescimento populacional? É a quantidade de pessoas que está ali crescendo naquela região, tá bom? A taxa de natalidade. A taxa de natalidade é um indicador que descreve o número de nascidos vivos por 1.000 habitantes em uma determinada localidade. Então, a taxa de natalidade, ela vai me dar o número de nascidos vivos, né, de uma determinada região a cada 1.000 habitantes. A taxa de mortalidade é o contrário da natalidade. A taxa de mortalidade, ela vai apresentar um número total de óbitos, né, a cada 1.000 habitantes. Então, quantas mortes a gente teve a cada 1.000 habitantes naquela região? Quando a gente fala de taxa de mortalidade infantil, a gente está falando do percentual do óbito de crianças que são menores de 1 ano de idade, né, em uma determinada população, né, ao longo dos anos. Então, o que acontece? O que é a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade, de mortalidade infantil, ela vai calcular para a gente, vai informar para a gente a porcentagem de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, tá? E ela é contada a cada 100.000 habitantes. Essa taxa de mortalidade, ela está muito associada com as condições, né? Principalmente em que a gestante, a mãe dessa criança, ela vive, os seus fatores de risco, principalmente com a questão das condições socioeconômicas, questão da alimentação dessa mãe. Então, tudo isso vão ser motivos para quê? Para que eu tenha uma taxa de mortalidade infantil alta. Agora, se naquela região as mulheres elas têm acesso à saúde, elas têm acesso a uma alimentação saudável, né? Elas fazem tudo direitinho, pré-natal, e a gente vai ter, né, um indício de que a taxa de mortalidade infantil daquela determinada região é o quê? É baixa, tá bom? A esperança de vida ao nascer, que é a mesma expectativa de vida, né, é um cálculo que resulta no número médio de anos de vida esperado para um recém-nascido, considerando o padrão de mortalidade existente na população. Então, a esperança de vida ao nascer é aquilo, né? Eu nasço em determinada região. Qual é a minha expectativa de vida de acordo com as condições socioeconômicas, né? Condições estruturais, educacionais que existem naquela região? Eu posso viver até quantos anos? Então, isso é a esperança de vida ao nascer.
O grau de urbanização, ele representa o percentual da população que vive em áreas urbanas em um determinado espaço geográfico. Graus muito elevados de urbanização indicam que intensa concentração da população em uma mesma localidade, o que exige estratégias rápidas e de amplo alcance quando se trata de combater doenças ou fornecer serviços de saúde. E aí, além dos indicadores, né, demográficos, também nós estudamos os indicadores de morbidade e saúde. Esses indicadores de morbidade e saúde, né, a morbidade, de fato, ela vai corresponder ao número de portadores de uma determinada doença em relação à população total de uma área. Então, o número de doentes ali, a morbidade, o número de doentes, né, naquela região, com as inúmeras doenças que podem estar acometendo aquela determinada área. E aí, dentro da morbidade, nós temos duas taxas: a taxa de prevalência e a taxa de incidência. Quando a gente fala da taxa de prevalência, a gente está falando dos números de casos existentes de uma determinada doença a cada 100 mil habitantes de uma área em um dado momento. Então, qual é a prevalência da dengue em uma determinada área? Qual é a prevalência da dengue em Timon? Qual é a taxa de prevalência dessa doença? O que se vai fazer? Pegar um número de casos que existem a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência, ela vai corresponder ao número de novos casos de uma doença por 100 mil habitantes em determinada região e período de tempo. E ela é usada para obter mais detalhes sobre o desenvolvimento de uma doença em populações humanas. O caso da Covid, que é uma doença nova, né? Novos casos surgindo toda hora. Então, a gente sempre vai estar analisando com relação ao Covid as taxas de incidência, tá certo? E, além dos indicadores demográficos, além dos indicadores de morbidade e saúde, nós estudamos os indicadores ambientais. Por quê, professora? Porque nós estamos vendo a todo momento que o meio ambiente, que o ambiente, ele tem influência principalmente sobre as diversas doenças que acometem as populações, né? Então, ter entendimento desses indicadores ambientais, fazer análise, monitoramento desses indicadores ambientais, consequentemente vai fazer a gente ter um controle maior sobre determinadas doenças, além disso, também evitar que determinadas doenças aconteçam, tá certo? Quais são eles? Nós temos as emissões de gases de efeito estufa, né? Nós temos as espécies da fauna e da flora ameaçada de extinção, a cobertura vegetal nativa remanescente, o desmatamento anual por bioma, áreas de florestas públicas, consumo de agrotóxicos e afins, índice de qualidade de água dos rios e reservas de água doce. Cada um desses indicadores, eles têm a sua especificidade e a sua importância, as quais a gente já falou isso em sala de aula, né? Então, recomendo apenas que vocês releiam, né, o que significa cada um desses indicadores ambientais, tá bom? E aí, para finalizar, nós temos as tecnologias a favor da qualidade de vida. Quando se fala em tecnologia, né, devemos o quê? Devemos considerar todo o conjunto de técnicas, equipamentos e conhecimentos necessários para a realização de uma tarefa. Ao longo das últimas décadas, um enorme avanço de tecnologias em áreas de saúde e medicina foi conquistado. Por exemplo, exames e equipamentos tornaram-se mais modernos, facilitando diagnósticos mais precisos e mais rápidos. Novos medicamentos e produtos são constantemente desenvolvidos para o combate a diferentes doenças e condições. É o caso também de tratamentos mais modernos, rápidos e menos invasivos. As vacinas, né, de modo geral, elas são outro exemplo de como o emprego de tecnologias profissionais e pesquisas científicas contribuem para a melhoria da saúde individual e pública. A tecnologia está presente não somente nas áreas biomédicas, mas também em diversos setores da vida humana, incluindo trabalho, recreação, lazer e educação.
E aí a gente tem acesso à tecnologia através de portais, né? Na verdade, a internet, ela trouxe como consequência, né, o acesso a esses portais e as tecnologias digitais, as quais a gente hoje pode acessar de dentro da nossa casa, saber quais são as doenças do mundo, saber quais são as doenças que estão em maior quantidade na nossa cidade, né? Buscar por tratamentos, buscar por sinais e sintomas. Então, a tecnologia, ela está aí ao nosso favor, tá bom? Tablets e smartphones, eles ganham cada vez mais destaque. Diversos temas vinculados à saúde e ao bem-estar podem ser encontrados nesses aplicativos, incluindo educação alimentar, prática de exercícios físicos, opções de lazer e muito mais, que foi o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, gente, obrigada, né? Não esqueça da atividade da T08, ela tá aí postada para vocês como uma forma de revisão, né? E desejo para vocês uma boa atividade, bons estudos. Qualquer dúvida, né? Qualquer curiosidade que tenham, procurem a gente na plataforma ou durante na aula mesmo, tá certo? No mais é só isso, muito obrigada e até mais.